Oi, pessoal, bom dia. Eu vou estar dando sequência aqui, finalizando esse conteúdo sobre as civilizações do Crescente Fértil. Eu já tinha feito um vídeo na semana retrasada, explicando sobre a Mesopotâmia, explicando sobre o Egito, certo? Agora eu vou fazer um comparativo dessas duas civilizações novamente, para a gente encerrar esse conteúdo, certo? Então vamos lá. Primeira localização, né? A Mesopotâmia está localizada na região do Oriente Médio, certo? Ali na região entre os rios Tigre e o rio Eufrates. O Egito está localizado na África. As margens, ele se desenvolveu às margens do rio Nilo, certo? A diferença das sociedades pouco se diferia em questão ali de quem desenvolvia qual tipo de atividade. Mas na Mesopotâmia nós dividimos assim, ó. No topo da pirâmide social nós temos o rei, que também era chamado de patesi, certo? Abaixo dele nós temos a nobreza. Essa nobreza era formada ali principalmente por sacerdotes. Sacerdotes são líderes religiosos, tá? Pessoas que cuidam da vida religiosa, de celebrações, orações, tá? Os militares, nós temos os escribas, que era um cargo muito importante ali nas sociedades antigas, que era aquela pessoa responsável por registrar tudo o que acontecia, tá? E os comerciantes na base. Depois nós temos os camponeses, que era a maioria da população na Mesopotâmia, e na base da pirâmide os escravizados, que geralmente eram ou estrangeiros, ou prisioneiros de guerra, ou pessoa que não pagava suas dívidas, poderiam ser escravizados. No Egito, uma pequena diferença que nós temos é o faraó ali no topo da pirâmide, né? O faraó e a família dele. O faraó ele é considerado um ser divino, uma própria encarnação de um deus, tá? Então ele era extremamente respeitado e poderoso. Abaixo do faraó nós temos os sacerdotes, que como a religião era uma coisa muito importante no Egito Antigo, o faraó era acompanhado ali de seus sacerdotes. Depois nós temos abaixo os funcionários públicos, formados principalmente por militares e escribas. Depois nós temos a maioria da população egípcia formada pelos camponeses e na base também escravizados. Escravizados nunca foram muito ali no Egito Antigo, certo? A política. A Mesopotâmia se organizou em cidades e estados. Tá? O que isso significa? Que cada cidade na Mesopotâmia ela era independente uma das outras. Então, cada cidade tinha suas próprias leis, tinha seu próprio exército, tinha suas próprias regras, tinha seu próprio rei, certo? E isso é muito importante vocês compreenderem, porque esse conceito de cidade-estado a gente vai estudar mais para frente ainda em outras civilizações, ok? Eu expliquei bastante sobre isso, com bastante detalhe, lá no primeiro vídeo que eu gravei sobre a Mesopotâmia. No Egito, nós já formamos um estado centralizado. Inicialmente, o Egito estava dividido em dois, em Alto Egito e Baixo Egito, né? Depois, ali, o líder do Baixo Egito unificou essas regiões, formando um estado unificado, comandado pelo faraó. Então, nós chamamos de um estado centralizado, ou seja, não era dividido em várias cidades-estados. Também está lá no primeiro vídeo falando mais especificamente sobre isso. A religião. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, eles eram politeístas. Ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses. E esses deuses, eles eram responsáveis, assim, por toda a organização da vida social. Só vai ter plantio, só vai ter colheita, só vai ter sucesso no plantio se for da vontade dos deuses. Se os deuses estiverem satisfeitos com os seres humanos, tá? Então, isso fazia tinha um poder na vida dessas sociedades muito forte. Lá no outro vídeo eu expliquei mais sobre a religião egípcia, falei da questão da mumificação, tá? Voltem lá se tiver mais dúvidas sobre isso, porque isso já foi explicado. Na Mesopotâmia, eles construíram principalmente esses igurates, que eram templos religiosos, né, onde eles colocavam estátuas das divindades, eles levavam oferendas, faziam orações, tinha festas e celebrações a essas divindades também. Na Mesopotâmia, mais especificamente, um dos povos da Mesopotâmia, porque na Mesopotâmia não viveram só assim, quem viveu lá? Os mesopotâmicos? Não, ali tivemos a existência de vários povos.
os sumérios, os acádios, os babilônios, os caldeus, tá? Os assírios. Vai assumir ali o comando da Mesopotâmia o rei Hammurabi, um rei da Babilônia, tá? E para tentar acalmar ali, né, que era uma região muito disputada por ser fértil, também falei lá no outro vídeo sobre isso mais especificamente, voltem lá, tá? O Hammurabi, ele vai criar o primeiro código de leis escritas da história, que é o Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi foi talhado, tá vendo aqui nessa pedra de basalto? No corpo dessa pedra de basalto, deixa eu pegar aqui o apontador para vocês verem, tá vendo? Aqui, ó, no corpo dessa pedra, tá cheio de inscrições aqui, cuneiforme, com leis, com regras, tá? Essas leis, elas eram determinadas pelos deuses, segundo a cultura deles, e administradas pelo rei. Tanto é que aqui em cima mostra, ó, o Hammurabi recebendo esse código de leis, tá vendo aqui na mão dele, ó, do Deus. Isso não é Baal aqui, tá? Recebendo dessa divindade o código de leis que foi transcrito nessa pedra de basalto, e essa pedra de basalto foi colocado em praça pública, certo? Nós chamamos, a gente fala que esse código de Hammurabi, ele é baseado no princípio do talião, no princípio da vingança pessoal. É meio que aquela expressão assim, olho por olho, dente por dente, tá? Então aqui eu coloquei tá? A lei número 21 do código de Hammurabi, que fala assim, ó: se alguém arrombar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento e ser enterrado na frente de onde ele tentou roubar. Tá? Então, por exemplo, se no vídeo que eu passei para vocês na aula anterior, lá daquele vídeo de animaçãozinha, aquele desenho sobre a Mesopotâmia, mostrava os carinha brigando lá, furou o olho da pessoa. Esse que furou o olho também vai ter o seu olho perfurado, tá? Então era bem assim, você vai pagar na mesma medida, na mesma proporção do que o crime que você cometeu, ok? A escrita. Na Mesopotâmia, se desenvolveu a escrita cuneiforme, certo? Porque a escrita cuneiforme, ela foi desenvolvida, foi o primeiro lugar, o primeiro sistema de escrita foi realizado lá na Mesopotâmia, mais precisamente pelos povos sumérios que viviam no sul da Mesopotâmia, porque eles fizeram isso principalmente para registrar mercadorias, certo? Essa escrita foi inventada para registros de mercadoria. Como que ela era feita? Ó, eles pegavam, como a argila era muito abundante na Mesopotâmia, eles pegavam uma placa de argila, tá, mole, colocava ela no molde, colocava ali, faziam as inscrições em cima dessa placa de argila mole, colocavam no forno para queimar, tornava-se permanente o que ali estava escrito. O Egito também desenvolveu um sistema de escrita, que foram os hieróglifos. O hieróglifo era principalmente registrado em folhas de papiro. Assim como a argila era muito abundante na Mesopotâmia, o papiro, que é essa planta, tá, gente? Papiro é o nome de uma planta, tá? Ela dava, assim, em grande quantidade às margens do Nilo. Então, o que eles faziam? Pegava esse caule aqui, tá vendo? Ó, descascava ela, cortava em tiras bem fininhas. Essas tiras eram colocadas numa placa de madeira, tá vendo? Sobreposta, então uma em horizontal, outra na vertical. Aí eles pegavam uma marretinha e batia para quebrar a fibra e fazer ela colar. E ali virava um papel, tá? Que leva o nome da planta, né? Que é o papiro. Como a gente tem o exemplo ali embaixo, ó, de um registro feito num papiro. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá? Mais rápido nesse vídeo, porque eu já havia explicado esses conteúdos em outros vídeos. Assistiu esse, tá com muita dúvida? Volta lá, assiste o vídeo que eu expliquei. Se a dúvida permanecer, pode vir perguntar, ok? Beijinhos pra vocês.